Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este vai ser um vídeo, aquele vídeo que eu vinha falando tantas vezes, quero falar sobre essa ideia do o pobre de direita e tal, que tem dado, enfim, tem dado pano para manga, como se dizia antigamente. É, e eu já tinha meio me esquecido um pouco por conta do Trump, quer dizer, isso tinha ficado na lista de promessas, né? Tem tantas aqui. Mas hoje recebi um texto do Frei Beto, né, um pequeno grupo que eu tenho de amigos, e ele cita, inclusive entre aspas, como se fosse um conceito, vamos dizer assim, né, e não fica muito claro para mim se ele cita com ironia ou a sério, né, o pobre de direita. Né. Eu falei, poxa, aí eu lembrei, falei, tem que falar sobre isso. Né. Que eu saiba, esse conceito, essa ideia ou essa expressão, pelo menos ganhou assim uma publicidade maior a partir de um livro do Gessé de Souza, né, que agora não me ocorre o título completo, mas fala alguma coisa como o pobre de direita, dois pontos, etc. Né. E eu tomei contato, na verdade, a partir de uma entrevista que ele deu ao UOL, né, onde ele trata essa expressão pobre de direito como se fosse uma contradição, um paradoxo. Quer dizer, pobres não podem ser de direitas, né? Pobres não podem ser de direita. Né? O que me pareceu, parece um óbvio absurdo, quer dizer assim, não é? Até porque pobres não existem, existem pessoas. Pobres é uma categoria que você, pobre, ou, enfim, é uma categoria que você usa em determinadas abordagens, né, para estudar alguma coisa específica. Né? Mas aí, quer dizer assim, obviamente, quer dizer assim, isso sob um determinado ponto de vista. Sob um ponto de vista marxista, quer dizer, pobre enquanto classe é só o que existe. Não existem indivíduos, né, na teoria marxista clássica, como nos lembra Althusser, né? Quer dizer assim, eu até peguei, eu estava lendo um livro muito interessante, outro dia, quer dizer, um pouco recuperando a minha memória dos anos 60 e pré-golpe militar, pós-golpe militar, né? Os movimentos todos de esquerda e tal. E aí peguei um livro chamado Combate nas Trevas, do Jacob Gorender, que é um livro interessantíssimo. E em algum momento ele cita a emergência do estruturalismo em meio à intelectualidade marxista. Né? Então ele diz: o estruturalismo de Althusser declarou a questão do humanismo um falso problema para o marxismo, uma vez que o homem inexistia. O homem inexistia. Eliminou a subjetividade em favor do objetivismo absoluto, do qual fez o pedestal para um novo formalismo com aparência cientificista. O marxismo nada tinha a ver com ideologia. Bom, essa era a pretensão do marxismo quando se lançou, quer dizer, com Marx e Engels, né? Quer dizer assim, uma ciência objetiva da história, né? Amparada em parte pela lógica hegeliana, pela ideia de dialética, mas não mais, digamos assim, ele adapta o hegelianismo a um materialismo estrito. Quer dizer assim, então, em lugar do espírito, você tem a história. Né? Então, pelos óculos do marxismo, do materialismo histórico, do materialismo dialético,
você seria capaz de enxergar a história tal qual ela é, não só interpretá-la o seu passado, mas também antever o seu futuro, né? Os pilares eram, enfim, a luta de classes, né? O motor da história, o motor dessa dialética adaptada do hegelianismo seria a luta de classes, que, enfim, que iam gerando os sistemas, etc. E o proletariado seria, naquele momento, a classe revolucionária que nos conduziria a uma nova etapa, né, da história, né, cuja expressão econômica seria o comunismo, né, e que politicamente deveria passar por uma ditadura do proletariado, um socialismo, até alcançar a plenitude com o comunismo, né? Nessa teoria, quer dizer, você não tinha, quer dizer, assim, como diz aqui Althusser, né, o Gorenz citando o Althusser, quer dizer, não existe indivíduo, existem classes. As classes ganham, a classe ganha um valor ontológico, quer dizer assim, você não é você, eu não sou eu, Antônio, eu sou na verdade, eu sou um pequeno burguês, então eu sou um pequeno burguês. Então, tudo que eu penso, tudo que eu digo, tudo que eu faço é expressão da minha ideologia de classe. Quer dizer assim, eu não sou mais do que um epifenômeno, quer dizer, eu me iludo com essa ideia de individualidade, mas assim, individualidade não existe, até porque não existe alma. O marxismo é puramente materialista. Quer dizer assim, então eu sou um corpo. E esse corpo está, quer dizer assim, enquanto algo que pensa, está subordinado a uma cultura que ela é essencialmente ideológica, no sentido de ela é reafirmadora e fundamento de uma dominação de classe, né? E eu, propriamente, como indivíduo, não existo. Claro, o que tem depois de mim? Nada. Quer dizer assim, porque sem essa ideia de alma, né, de alguma coisa além do corpo, né, fica muito difícil você sustentar, não é que não fica muito difícil, mas fica mais fácil de você eliminar qualquer pretensão individual, singular das pessoas, dos indivíduos, né? Daí essa afirmação. E Althusser, quando diz isso, ele está numa das muitas tentativas, depois de Stalin, quando Khrushchev faz a denúncia dos crimes de Stalin e tal, e a intelectualidade marxista entra em choque, né? Começam a haver umas tentativas de recuperar o marxismo, primeiro tratando o leninismo, né, quer dizer assim, como uma espécie de anomalia, uma espécie de desvio que precisava ser recuperado. Então, mas isso não é Marx, isso não pode ter sido Marx, nos enganamos a todos, fomos enganados. E é claro que esse movimento acabou culminando num retorno a Stalin, entre aspas, né? Com Althusser, que diz, não, que papo é esse? Com estrutura livre. Não, nada disso, quer dizer assim. Quer dizer, o marxismo é isso mesmo, sabe? Onde é que vocês querem chegar com essa ideia? Quer dizer, houve desvios, houve erros, mas isso é da vida. Acredito que seja mais ou menos esse um bom resumo, né? E esse é o problema, quer dizer assim, eu acho que com essa digressão, eu acho que eu explico o porquê de ser possível alguém, a um intelectual, a uma pessoa definitivamente preocupada genuinamente com os destinos dos mais pobres, do seu povo em geral, etc., etc., levar a sério uma afirmação como pobre de direita como sendo um absurdo, não é? Até uma questão, pode ser que não, mas pelo que eu entendi, ele leva isso a sério, quer dizer, assim, ele acha que, quer dizer, assim, isso é uma impossibilidade, isso é algo
algo de errado está acontecendo aí. Né? Aí começa aquela história. Nós da esquerda não estamos sabendo levar a nossa mensagem ao povo. Porque o povo ele é genuinamente, originariamente ou necessariamente de esquerda. Isso é um absurdo, isso é uma arrogância. Né? E aí, claro, ficamos, quer dizer assim, nessas eternas revisões do marxismo, aí agora é o jovem Marx, aí depois é enfim, e releituras, tentando recuperar alguma coisa que eu sinceramente acho que não tem recuperação, que de fato nunca funcionou, porque vem na esteira de um século XIX que é essa arrogância o tempo todo, não? Quer dizer, é essa tentativa de estabelecer um materialismo a qualquer custo, não é? Quer dizer assim, que vai dar um evolucionismo capenga, que vai dar um marxismo, que é uma teoria capenga nesse sentido, né? Sabe? Mas que tem um fundamento anterior, que é Hegel e Kant. Kant na sua negação da metafísica, sabe? Kant com a sua negação da metafísica, Hegel com essa complicação que é o hegelianismo, né? Com essa ideia de uma... Porque é muito engraçado, que assim, acaba sendo sempre uma negação da realidade tal qual ela é vista. É sempre preciso colocar um óculos, um anteparo, para que assim finalmente a gente possa enxergar a realidade tal qual ela é, porque a realidade ela é oculta. Quer dizer assim, não à toa há quem associe Hegel ao esoterismo, etc. Kant eu não sei, mas também não duvido que façam essa associação, porque é uma... Sinceramente, quer dizer assim, eu recomendo às pessoas que leiam, mas leiam, sabe? Leiam por si só, pelo menos. Tentem uma orientação, um livro, um resumo qualquer e tal. Mas tentem ler por si mesmos, quer dizer assim, ver o que você entende a princípio, quer dizer assim, claro, a filosofia é cheia tem seus jargões, etc. Mas nada que um dicionário, uma introdução não ajude um pouco até você ir procurar, aí sim, talvez, um professor, para você não chegar lá e ser doutrinado. Mas também o que a maioria das pessoas querem ser doutrinadas, né? O que a maioria das pessoas desejam é aderir a uma crença o mais rápido possível para poder apedrejar os outros. Essa é a verdade. Né? Espero que não seja esse o seu caso. Mas aí, quer dizer assim, essa arrogância, né, de achar que o problema, quando o mais humilde que um marxista consegue ser, é achar que ele não está sabendo levar a sua palavra ao pobre selvagem que ainda não recebeu a palavra. Né? Quer dizer assim, em geral, quer dizer, o problema está nos outros. Né? Mas, de qualquer maneira, nunca está no corpo teórico. E é o que eu digo, o problema está no corpo teórico. O marxismo não dá conta da realidade, nunca deu. Mas fez um sucesso? Não. Sim, fez um sucesso. Inclusive, e esse é o grande barato, quer dizer assim, não fosse o marxismo, quer dizer, também, porque aí há outras teorias socialistas, há outras teorias políticas, o anarquismo, a própria doutrina social da igreja, enfim, mas o marxismo foi muito importante, né? Que foram responsáveis pela evolução social do mundo, porque se deixasse na mão dos liberais puros, até hoje ninguém estava trabalhando 12, 13, 18 horas por dia e fim de papo, sabe? Não tinha essa... Basta ver a reação nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em todos os lugares do mundo, às reivindicações de semana de 7 dias, 8 horas de trabalho, ou coisas que para nós são dadas,
né? Já estamos discutindo outra coisa. Isso custou vidas, pessoas foram mortas, apauladas ali naquelas discussões, naquelas manifestações, fora, né, as perseguições, etc, etc. Foi uma luta, sim, uma luta do proletariado, do qual participaram os partidos comunistas, os partidos socialistas, uma parte dos católicos, dos cristãos, do modo geral, porque a outra parte sempre foi muito reacionária, sabe? Quer dizer, então, não foi. E, de certo modo, acabou que os marxistas foram os sempre, a partir do século XIX, os mais organizados. E convenhamos que uma luta dessa depende de organização, né? Depende de muita organização, porque você estava peitando quem? Os ricos, poderosos do mundo, os Rockefeller do mundo, né? Então, mesmo quando falamos do marxismo, precisamos ter uma certa humildade, quer dizer, fazer uma distinção entre o marxismo como prática política e, em certo sentido, histórica, quer dizer assim, a história, né, do marxismo, e o marxismo como corpo teórico, né? Ele sempre foi o que foi. Agora, o problema todo, as pessoas eram capazes de enxergar isso naquele tempo? Não, talvez não. Porque eram todas hegelianas, eram todas kantianas, eram todas kantianas. Quer dizer assim, então, era mais ou menos esse o espírito do tempo, era essa a mentalidade que estava ali. Enfim, mas hoje, para nós, sobretudo, né, e sobretudo para quem está chegando aí agora, eu acho que já está na hora da gente renovar esse pensamento. Já está na hora da gente largar para trás o século XIX, sabe? Que é uma espécie de adolescência, entendeu? E já está na hora da gente amadurecer, de pegar um pensamento mais maduro. A gente tem uma história já para isso, né? Por falar nisso, eu estou relendo estou lendo um livro do Agamben, Giorgio Agamben, que nasceu, por isso, Giorgio, nasceu no dia 22 de abril, eu estava vendo a biografia dele, quer dizer, vésperas do dia de São Jorge. E chama-se Filosofia Prima, Filosofia Segunda. Filosofia segunda, né? Filosofia primeira, filosofia segunda, em que ele vai tratar dessa questão da metafísica, da relação entre metafísica, matemática e física, que é o meu tema, sabe? Desde sempre. Por favor, leiam lá, Meditando com Descartes, vocês vão achar o link aqui em algum lugar. É claro, pelo amor de Deus, não estou me comparando com Agamben, né? Assim, que é um cara que eu não conheço o suficiente, né? Li assim, esporadicamente uma coisa ou outra. Mas enfim, é um sujeito interessante, é um scholar, um acadêmico, um intelectual, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que há toda uma revisão. O simples fato desse cara ter escrito esse livro agora, 1923, né? Já me parece indicar um esforço de se voltar à origem lá em Aristóteles e, sim, Descartes. Que, nesse sentido de unir física, matemática e metafísica, Descartes é, por excelência, o pensador. Quer dizer, as meditações metafísicas são escritas exatamente para isso, buscar os fundamentos metafísicos da matemática. Claro, da verdade, etc, etc, etc. Mas, no fundo, é da matemática. E, portanto, consequentemente, da física. E aí, por tabela, da ciência como um todo. Não é? Então, eu acho que a gente tem que ter esse respeito pelo marxismo. Tá? A gente tem que perceber que qualquer crítica ao marxismo é uma crítica ampla, que abarca todo o pensamento que herdamos do século XIX, todo o pensamento que herdamos no sentido de todos os fundamentos que herdamos, que precisam ser postos novamente em questão, precisam ser revisados para a gente parir alguma coisa nova, porque nós estamos... Aí entra Trump e a nova era trumpista, não tenho dúvidas, estamos começando uma nova era, que é uma era
vai ser muito duro. Vai ser muito duro. Sabe? Vai ser muito duro. Pelo menos para as pessoas mais sensíveis. Eu tenho essa impressão. Pode ser que eu me engane, pode ser um pouco de drama, etc, etc. Mas é aquilo que eu já falei aqui. Quer dizer, ele tem 4 anos pela frente, ele já tem o J.D. Vance como candidato à sucessão, e aí você projeta mais dificilmente, é difícil um presidente que tem o direito a se reeleger perder. Isso em qualquer lugar do mundo. Tá? Não é só lá, não. E não é só aqui. Os caras só perdem por muita incompetência. Tá? Então, o Vance tem mais. São 8 anos, 4 de Trump, 8 de Vance. E aí, com o cara tendo hoje maioria no Supremo, maioria no Senado, maioria na Câmara, maioria de governadores, e com aquele espírito como é que eu vou chamar? Eu chamaria de revolucionário, sim, mas no sentido que a palavra reacionário tem de revolucionário. Porque o Trump é um reacionário, né? Mas, quer dizer, ou seja, ele quer destruir tudo que existe para impor algo novo, ainda que esse novo seja o velho. E aí começa aquela dificuldade. Ele também não me parece um reacionário nesse sentido, né? Ele não é um tradicionalista. Então temos aí um período, enfim, de 12 anos em que ele vai tentar o máximo que puder virar de cabeça para baixo os Estados Unidos, né? Vai ser um teste para essa democracia americana, que é uma democracia, de certo modo, muito velha, né? Você vê como é que eles votam ainda, aquele votinho ali e tal, não sei o quê, enfim, eles nunca, quer dizer, essa é a impressão que a gente tem de fora, né? Não sei, né? Agora, outra coisa que eu quero dizer a vocês, e isso é, vamos dizer assim, uma espécie de, como é que chama? Suposição, né? Uma hipótese que eu vislumbro é o seguinte: essa direita que chega hoje ao poder com o Trump, tá? Eles vão ter, mas que não está só lá na América. Depois eu vou falar um pouco do que eu andei ouvindo a respeito do Trump, uma análise muito interessante da Mônica de Bolle, ou de Bull, não sei, cada um fala de um jeito, eu não sei, mas eu sou fã dessa moça. Essa moça não, essa mulher, né? Mas, enfim, eles vão tentar eleger o próximo Papa. O objetivo, quer dizer, ele já é repetir a dobradinha João Paulo II, Ronald Reagan, tá? Só que agora não mais, quer dizer, pô, não dá para comparar o que vem por aí, que eu imagino como Papa, né? Eles vão tentar fazer um Papa ultra tradicionalista. Aí, dependendo do que for, e pode ser um americano, tá? Dependendo do que for, não vai ser um conservador como era o João Paulo. Vai ser um reacionário, entendeu? Vai ser um reacionário bravo. Na linha do Viganò. Não se esqueçam do que o Viganò saudou o Trump no primeiro mandato como salvador, né? Não se esqueçam disso. E eu vou colocar aqui, eu tenho usado muito as comunidades, o espacinho chamado comunidade, tá? Aqui do YouTube. Se vocês olharem, tem lá playlists, shorts, comunidade. É onde você pode postar vídeos internos e outros links lá, tá?
Eu vou tentar postar uma matéria da Rolling Stones falando do poder da Opus Dei, poder crescente da Opus Dei no, em Washington, quer dizer assim, na máquina estatal americana e nessa direita emergente, arrecadando fundos e trabalhando os caras muito seriamente. Você tem um catolicismo forte nos Estados Unidos, muito forte, e muito elitista. Tá? Muito elitista. Então fiquem de olho nisso, que o próximo passo é o papado, o Vaticano. Já tomaram são os dois homens mais poderosos do mundo, né? É o Papa e o presidente dos Estados Unidos. Né? O que eu ia chamar a atenção da Mônica De Bolle é que ela me explicou um negócio que agora tomou conta de todo, dos comentaristas. Né? Todo mundo descobriu isso, aparentemente, que ninguém falava disso. Né? E que era uma coisa que me chamava a atenção, mas eu não tinha como explicar, me faltava vocabulário. Né? Que era o seguinte, quer dizer assim, eu estou vendo isso há muito tempo, desde o tempo da pandemia, que os preços sobem, né? Quer dizer, a inflação sobe, os preços sobem, a inflação cai, mas os preços não caem. Né? Os preços não caem. Isso já está assim há muito tempo, isso não é uma novidade. Né? E aí fica todo mundo, não, mas tem um erro de comunicação do governo, porque está tudo ótimo, a inflação está caindo, a inflação caiu, o emprego é crescente, está aumentando e não sei o quê, mas os preços não caem. Né? E aí a Mônica explicou a diferença entre taxa de juros e nível de preço. Né? Daí, para encerrar, eu vou fazer um resuminho bem bobo. Né? Imagine o seguinte, temos um produto X que custa R$10 em janeiro. Né? Durante os 6 primeiros meses do ano, há uma inflação de 10% e esse preço passa para 11 reais. Tá? Mas aí, por força, sei lá, do governo, etc., da gravidade, a inflação cai. Não há inflação nos 6 meses seguintes. Aí você fecha. Aí o que você tem? Mas o preço permanece igual do produto, continua em 11. Chega no fim do ano, ele está em 11. Ele começou em... Então vamos lá, ele começou em 10, passou para 11 em algum momento do primeiro semestre e chegou até o fim do ano em 11. Tá? Não houve inflação no segundo semestre e houve 10% de inflação no primeiro semestre. Digamos que a correção do seu salário seja pela média da inflação. O que vai acontecer? Você vai ter um reajuste de 5%, enquanto que o preço do produto subiu 10%. Então, para você vai continuar achando aquilo caro. Você diz, porra, isso está caro. Isso está caro. E é o que está acontecendo. Mas eu estou chamando a atenção disso pelo seguinte, isso está acontecendo, pelo visto, no mundo inteiro. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na China. O que isso significa? Para quem gosta de uma teoria da conspiração ou para quem gosta de pensar a economia assim no sentido mais geopolítico, o que está acontecendo? É uma pergunta que eu estou lançando aqui para vocês, eu não tenho a menor ideia. Por que está assim no mundo inteiro? E o que isso tem a ver direto? Quer dizer, tudo bem, a gente diz, não, porque isso tem ajudado a fazer os movimentos de direita chegarem no poder. Novamente, vamos criar uma teoria da conspiração aí ou não vamos enxergar nada parecido? Vamos dizer que tudo é coincidência? Porque isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, pelo visto. Né? Eu não sei responder, eu estou perguntando. Né? Então é isso, eu espero ter, pelo menos,
dito alguma coisa que vale a pena sobre a questão do marxismo, a necessidade que nós temos de buscar um novo fundamento para a nossa abordagem do mundo, né? Porque eu esqueci de falar das reações, né, à entrevista do Gessé. Lá no UOL, por exemplo, um rapaz chamado Paulo Galo ficou indignado. Esse rapaz parece que ele foi o líder, né, um dos líderes de um movimento dos entregadores delivery. Eu acho que até pararam, fizeram uma espécie de greve e tal, pedindo, reivindicando algumas pautas, né, que lhes fossem tornassem mais agradável a vida e o trabalho. Não sei se conseguiram, provavelmente. Mas ele rejeitou essa ideia, assim, nos mesmos termos que eu, de uma arrogância absoluta, e mostrando exatamente o quanto isso só demonstra a distância que essa esquerda está desse pessoal pobre de hoje, o descolamento que há entre a esquerda, ou pelo menos uma certa esquerda, e as pessoas pobres de hoje, né? E aí é por isso que eu acho que a gente precisa de uma nova... Não é uma mera linguagem, a pessoa pensa que é uma mera linguagem. E aí, brother, não é isso, sabe? É outras ferramentas para pensar o mundo. É isso. Chega.